Se você quiser se tornar um expert em qualquer assunto, aprender qualquer coisa muito mais rápido e com isso ter melhores resultados, aumentar sua renda, conquistar seus objetivos, então você precisa seguir esses 7 passos que eu segui na minha vida. E o primeiro passo é começar pelo fim em mente. Quando eu era menor, eu adorava jogar um jogo no meu computador chamado Mu Online. Eu joguei um pouco de Tibia, joguei um pouco de Ragnarok, mas o que me pegou era o Mu Online, que era um jogo basicamente em que tu começava lá num determinado universo, num determinado mapa, e tu era um lascado, né? Tu era um cara level 1, que acho que ficava até de cueca ali no jogo, ficava com um calção só, não tinha armadura nenhuma, não tinha golpe nenhum, e aí tu podia ir explorando o mapa e enfrentando desafios, né? Nisso era matar umas aranhas, se eu não me engano, e aí conforme tu vencia os desafios, tu ganhava experiência. Com a experiência ganha, tu ia evoluindo de nível, ia pro nível 2, depois pro nível 3, depois pro nível 4. Com isso tu ganhava dinheiro, tu desenvolvia habilidades, tu comprava armaduras, tu podia lá pelas tantas participar de um clã, né, que era um grupo de jogadores. No level 10 tu podia mudar de mapa, ir pro mapa que eu me lembro até hoje, que era uma neve, né, era um mapa meio que na neve. E enfim, o grande ponto é que todo mundo que jogava o jogo sabia que se jogasse mais, se superasse desafios, iria ganhar pontos de experiência, iria evoluir, e que se evoluir iria desbloquear novas coisas que melhorariam a sua vida. Se você estivesse no level 10 e passasse pelos mesmos desafios que você estava no level 1, você ia passar por esses desafios com muita facilidade. Tanto é que nem ia ganhar tanto ponto de experiência. Eu tô contando essa história porque no jogo da vida as coisas funcionam exatamente assim. Só que a gente não percebe tão bem que conforme a gente vai passando de fase, a gente vai ganhando experiência e essa experiência vai facilitando as coisas. E eu quero chegar, tá? Se eu pudesse dar um conselho pro Ramiro de 10, de 15 anos atrás, um único conselho, provavelmente seria estuda mais e não para de aprender. Porque hoje eu tenho convicção que eu só conquistei as coisas que eu conquistei na minha vida por conta desse hábito, por conta do fato de eu ter aprendido muitas coisas ao longo da minha vida. E olha que eu aprendo devagar, tá? Sem falsa modéstia, não sou nenhum gênio. Pelo contrário, tenho dificuldade de aprender muitas vezes. Mas enfim, foi graças a ter lido, putz, imagina 150 livros nos últimos 10 anos, ter feito dezenas de cursos, algumas mentorias, ter gasto mais de 200 mil em grupos de mastermind, que eu consegui combinar diferentes competências, que eu aprendi a empreender, a contratar pessoas, a gerenciar pessoas, a produzir conteúdo na internet, melhorei a oratória, aprendi a vender, aprendi a investir com boas estratégias de investimento, que é o que a gente faz hoje no Clube do Valor para os nossos clientes, a gente proporciona isso. Aprendi a usar meu dinheiro melhor para que ele me trouxesse mais felicidade. Enfim, tudo isso porque eu aprendi a aprender, que é uma habilidade treinável, e por isso o primeiro passo é esse, é você começar com o fim em mente, é pensar no que vai melhorar a sua vida se você aprender a aprender qualquer coisa. É entender o que vai dar para você fazer, quanto vai dar para ganhar mais de dinheiro, quantas experiências melhores você vai conseguir ter. Esse é o passo 1. E a partir daqui, o passo 2 é você definir muito bem a dor que você quer solucionar. E volta e meia, tal, tenho uma conversa meio estranha com meus amigos, que é a seguinte: eles sabem que eu leio bastante, e aí muitas vezes alguns chegam e falam: olha, Ramiro, me indica um livro aí. E eu nunca indico. A primeira coisa que eu falo é: cara, livro de quê? E às vezes eu recebo um sei lá de resposta. E eu vou cavocar, falando: qual é o teu problema, né? Qual o problema que tu enfrenta? Qual é a tua principal dor hoje que tu quer resolver? E às vezes os caras ficam me olhando assim, como se eu fosse um maluco. E tem uma frase que eu gosto muito do autor do Alice no País das Maravilhas, que diz o seguinte: para quem não sabe onde quer ir, qualquer caminho basta. E o ponto é que tudo que a gente faz na nossa vida, do meu ponto de vista, deveria ser com base na busca de lidar com uma dor ou de perseguir um desejo. Por isso que uma das primeiras etapas da aprendizagem, depois de você entender que isso vai te trazer vários benefícios, é entender qual é a tua principal dor no momento, qual o principal empecilho que você tem hoje para conquistar o que você quer conquistar. Eu vou trazer meus exemplos, tá? Em 2011, eu quebrei fazendo day trade, fiz um monte de merda. Estava investindo sem saber o que eu estava fazendo, uma modalidade de investimentos que praticamente ninguém ganha. E ali minha dor é, cara, como investir bem de verdade. Foi depois de quebrar no day trade que eu conheci o Warren Buffett. Li aquele livro ali, ó, A Bola de Neve, dá pra ver, né? Aqui. Esse livro aqui mudou minha vida, eu li em 2012. Aí eu percebi que, cara, eu gosto desse negócio de investimentos. Eu quero trabalhar no mercado financeiro. E em 2013 eu comecei a trabalhar numa gestora de investimentos. E aí qual era a minha principal dor? Era me tornar um profissional melhor. Eu lembro que eu pensava naquela época o seguinte: olha, eu quero virar o melhor analista de ações possível. E aí eu li um monte de livros sobre investimentos, descobri estratégia de alocação de ativos, me apaixonei por essa estratégia, que é a que a gente usa aqui no Clube do Valor, e gostei tanto disso que em 2015, no final do ano, eu comecei a querer empreender, a querer levar o que eu estava aprendendo para outras pessoas. Só que eu tinha cara de piazão, cara de guri novo, e eu pensava: poxa, mas quem é que vai investir comigo?
essa era a minha dor. Eu queria ali atrair potenciais clientes. Então comecei a estudar sobre um outro assunto, que era marketing digital. E aí começou a engatinhar ali, Clube do Valor, a gente criou o canal no YouTube, começou a ter os primeiros clientes. E em 2017 a gente se viu aqui saindo de 4 pessoas na empresa para cerca de 9. Que pode parecer uma coisa simples, mas eu não tinha noção de como contratar, gerenciar, gerir pessoas. E a minha dor é, quero aprender isso. E as coisas começaram a dar certo, começou a impactar mais pessoas. Passamos lá em 2019 dos 100 milhões de patrimônio sob gestão, em 2021 dos 500 milhões. E quando eu financeiramente enriqueci, eu me vi extremamente estressado e não mais feliz, como eu imaginava. Como ao longo de toda a minha vida eu imaginei, né? Pô, quando eu tiver mais dinheiro eu vou ser mais feliz. E eu me vi super estressado. Outra dor, cara, eu quero aprender a deixar de ser estressado, a ter mais tranquilidade. E assim vai indo, e cada dor dessas que eu enfrentei ao longo da última década me fez estudar sobre um assunto. Por isso, segundo passo aqui nessa jornada é você saber definir qual é a sua principal dor no momento. Como fazer isso? Primeiro, tem que ter clareza de onde você quer chegar, tem que pegar suas metas e colocar no papel, tem que se planejar. Não é papo de coach, fala sobre a importância do planejamento, é essencial. Segundo, uma vez com as suas metas claras, você tem que refletir sobre a seguinte pergunta: o que eu preciso fazer para chegar lá? Qual o próximo passo para eu bater essa meta? E aí depois disso, terceiro passo, você priorizar a dor mais latente, a principal dor desse momento, e com isso você pode passar aqui para o passo número 3 desse vídeo, que é você selecionar bem a fonte. Tendo clareza da dor principal, é hora de ir atrás da solução. E nessa hora você vai ter que escolher a fonte de estudo, de ensino. E aqui eu me refiro tanto ao formato de aprendizagem quanto ao mentor. É definir um formato, entender como aprender. Vai ser com livro, vai ser com curso, vai ser com mentoria, vai ser com consultoria. E definir um mentor é definir o com quem aprender. O formato é uma questão tanto de aptidão quanto de orçamento. O fato é que se você tiver um contato direto com o mentor em questão, você vai ter resultados mais rápidos. Se você ler um livro, vai ter resultados mais lentos em relação a fazer um curso ou a ter um contato direto com o mentor. Mas quando eu comecei lá atrás, eu gastei R$3.000 num curso sobre marketing digital e eu não queria investir mais em curso, porque foi um orçamento alto, eu comecei a investir muito em livro. Depois, quando o Clube do Valor começou a dar certo, eu me lembro assim que a gente fechou o primeiro trimestre de lucro, deu R$28.000 de lucro, e a gente pegou todo aquele lucro, cada centavo daqueles R$28.000, e a gente contratou um consultor para nos ensinar a contratar pessoas, a gerenciar pessoas, e pareceu uma loucura na época, mas foi um investimento maravilhoso, nos ajudou muito. Anos depois, quando o Clube do Valor estagnou ali no patamar de 7 milhões de faturamento por ano, eu entrei em 2 grupos de mastermind, investindo R$50.000 em cada por ano, para ter contato com empreendedores que estavam bem à minha frente. Se tivessem passado pelos problemas que eu enfrentava, isso foi muito bom, esse investimento se pagou. Mas o grande ponto é que você vai ter que definir o formato de acordo, com as circunstâncias do momento, embora o mentor a ser escolhido seja mais importante do que o formato. Em especial numa época em que tem tanta picaretagem na internet. Como é que você faz para escolher um bom mentor? Para mim, existe somente uma pergunta que você deve fazer, que é a seguinte: esse cara aqui, ele pratica o que ele ensina? Existe um termo que eu me deparei muitos anos atrás, que é walk the talk. O walk the talk é tipo, cara, ele caminha conforme o que ele fala. Eu vou trazer um exemplo, tá? Todos os vídeos que eu gravo aqui nesse cenário, eu coloco esse livro aqui, Fórmula Mágica de Joel Greenblatt para bater o mercado de ações. Por que eu faço isso? Porque esse livro aqui mudou a minha vida e esse livro aqui é escrito por um gestor profissional de investimento nos Estados Unidos, um cara que já gerencia carteiras de investimentos há 40 anos. Na época que ele escreveu esse livro, ele gerenciava há 20 anos, trazendo uma das estratégias que ele seguia. Eu acertei em escolher um mentor que tinha um track record bom, que fazia aquilo que ele ensinava aqui. Então vai atrás ali do lastro da pessoa que está te ensinando. Tente aprender com ela e se, sei lá, esse cara só tem um livro, só tem um curso, e você já fez esse curso, já fez esse livro, vai atrás em lista de livros ou cursos recomendados por essa pessoa que você gostou e escolheu como mentor. Mas é claro que isso aqui não adianta sem o passo 4. Só que antes de falar do passo 4, tem um ponto super importante. Só existe um local na internet em que eu trago tudo que eu sei sobre dinheiro, do básico, do como sair das dívidas, que eu aprendi como planejador financeiro, até o avançado, como investir bem o seu dinheiro, passando pela parte de geração de renda, que eu mostro como montar um negócio, como aprender marketing, criar boas ofertas, como criar conteúdo online, como vender, como desenvolver bons hábitos, e ainda falo de investimento. Só tem um lugar, que é o treinamento chamado Mestres do Capitalismo. E esse treinamento, ele tá com vagas abertas neste momento. A última vez que a gente abriu vaga para ele, faz 2 anos e meio. Antes disso, faz 5 anos. Então pode ver que é uma coisa bem sensacional.
E é sazonal por quê? Porque o nosso core business é gestão de investimentos, é consultoria de investimentos. E nesse projeto a gente se dedica de corpo e alma para entregar o nosso melhor para um grupo de alunos que escolheu, numa oportunidade que aparece a cada 2, 3 anos, dar esse voto de confiança na gente. Se você quiser dar esse voto de confiança, vai ser aqui o primeiro link na descrição, beleza? Bom, passo número 4 é você criar tempo na sua agenda. E tem uma frase que eu gosto muito do Naval Ravikant que fala mais ou menos assim: a educação é abundante, ela tá na internet. Agora, a vontade de aprender, essa é escassa. Bom, se você clicou nesse vídeo, você quer aprender e talvez você saiba que não é fácil, não é rápido, é um processo que requer consistência, mas que compensa muito. Agora, isso só vai dar certo se você encontrar tempo para aprender. E falta de tempo é desculpa da maioria das pessoas, que é uma desculpa que eu quebro com o seguinte argumento: se falta de tempo fosse justificativa, os desocupados seriam as pessoas mais ricas do mundo. Ouvi o Fábio Augusto falando sobre isso, faz muito sentido. E a verdade não é que falta tempo, e sim que nós tendemos a desrespeitar um negócio chamado matriz de Eisenhower. Eisenhower, sim, o presidente dos Estados Unidos, ele criou uma matriz de gestão de tempo, que basicamente diz que cada tarefa pode estar num dos 4 quadrantes dessa matriz. Ela pode ser importante e urgente, pode ser importante e não urgente, ela pode ser não importante e urgente, e não importante e não urgente. Para contexto, uma tarefa importante é aquela que contribui para você avançar em direção aos seus objetivos, está alinhado aos seus valores, e uma não importante não. Uma tarefa urgente é aquela que precisa ser feita imediatamente, ou parece que precisa ser feita imediatamente, senão você vai ter uma consequência desagradável. Já uma não urgente é aquela que aparentemente o custo de não fazer é baixo. E o grande problema é que desenvolver uma nova habilidade, aprender algo, é muito importante e não é urgente. Enquanto, por exemplo, ficar rolando o feed do Instagram ou de redes sociais é algo que parece urgente. É aquela sensação de que se você não ficar um pouquinho mais no Instagram, você vai perder os stories do teu amigo que está viajando, vai perder um post legal, uma piadinha rápida num Reels. Só que embora pareça urgente, não é urgente. E embora pareça importante, até porque eventualmente ficar 10, 15 minutos por dia em rede social é importante, né? Para você manter o convívio social, manter a relação com as pessoas que você gosta. Passar de 15, 20 minutos não é importante. Em 2022, os brasileiros gastaram em média quase 4 horas, 3 horas e 46 minutos por dia em redes sociais. E aí eu pergunto, quantas pessoas no Brasil se dedicaram mais de 3 horas por dia ao estudo? Quase ninguém. Então, um grande ponto aqui ao entender a matriz de Eisenhower é você tentar transformar tarefas importantes e não urgentes em prioritárias. Por quê? Ler um livro que vai te ajudar a crescer não é urgente, mas é importante. Bloquear 4 horas por semana para fazer exercícios físicos não é urgente, mas é importante. Buscar o seu filho, ou no meu caso, meus sobrinhos, por enquanto, na escolinha, não é urgente, porque outra pessoa pode buscar, mas é importante. Você tem que conseguir enfiar essas tarefas importantes na tua agenda. Como fazer isso? Cara, pega a tua agenda e coloca tempo para fazer as coisas importantes. Eu coloco lá das 7h30 da manhã às 8, 8h15 é o meu horário de estudo. Eu fico tomando um café da manhã com meu esposo, lendo um livro, estudando. Então coloca na agenda. Beleza? Bom, passo número 5, até aqui talvez seja o mais importante. Por quê? Se você passou pelos passos anteriores, você já garantiu que entende a importância de aprender, que tem que saber qual dor você quer resolver, que sabe com qual mentor e qual método estudar e que você vai ter tempo de qualidade para desenvolver novas habilidades. Agora, não adianta só estudar. Se você não colocar o aprendizado em prática, ele não vai valer nada. Aliás, ele nem vai ser um aprendizado, tá? Porque o conceito de aprendizado é mesma situação, comportamento diferente. Então, se você lê um livro sobre um assunto e não mudou nada na sua vida, você não aprendeu nada, você não mudou nada. Então, como é que eu faço? Tá? Quando eu leio um livro ou quando eu faço um curso, eu anoto as principais proposições do autor. Se estou lendo um livro, eu pego um marca-texto e anoto as proposições. Deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Ó. Vou pegar aqui, ó, esse livro aqui, que nem achei tão bom, tá? Mas pode ver que tem as principais proposições do autor aqui, anotadas. As em laranja, as que me pegaram bastante, ideias que eu achei bem interessante. As em amarelo, as ideias melhores do que a média. Aí depois de ler o livro, eu passo pelas principais proposições e vejo o que eu concordo, o que eu discordo e principalmente eu entendo o porquê, o quando e o como implementar algumas das proposições do autor na minha vida. E aí com o passar do tempo, o cara desenvolveu uma pasta, né, de diferentes resenhas, diferentes livros e cursos, que está compartilhado com todo mundo do Clube do Valor, sem contar outras pastas que eu tenho de acesso pessoal ali no Notion, em que eu consigo ter acesso a essas ideias, muitas das quais eu já implementei na minha vida. Então, como fazer isso na prática? Primeiro, sempre que você lê um livro técnico, tem em mãos uma caneta e um marca-texto,
para anotar as principais proposições. Segundo, se o livro te impactar bastante, passa todas as proposições do livro para um outro documento, como eu passei aqui nas minhas resenhas que eu acabei de te mostrar. Terceiro, sempre se pergunta por que, como e quando implementar cada coisa que o autor propõe você implementar na sua vida. Quarto, leia de tempos em tempos as resenhas dos livros que você leu lá atrás. Então, foi seguir esse processo aqui que me fez aprender a gerenciar carteiras, a cuidar de investimentos, coisa que nós fazemos hoje no Clube do Valor. Então, se você quiser entender melhor e bater um papo conosco, vou deixar aqui também um link na descrição, o segundo link, para você agendar uma conversa gratuita com um especialista aqui do Clube do Valor. Aí, quando você vai agendando, vamos lá para o passo número 6, que é muito importante, que é ensinar o que você está aprendendo para alguém. Não sei se você já ouviu falar de Richard Feynman. O Richard Feynman, ele foi um físico muito famoso, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física, isso em 1965, e eu não conheci o Feynman por causa da física, aliás, eu era um mau aluno em física, mas eu conheci ele porque ele ficou famoso pela forma com que ele conseguia ensinar as pessoas, pela didática dele. Inclusive, ele deu nome, ao método Feynman de aprendizagem, que é um método que basicamente possui 5 etapas. Primeiro, escolher um assunto para estudar. Segundo, simular que você está ensinando esse assunto para uma criança. Terceiro, encontrar os pontos mais complexos da sua explicação. Quarto, estudar ainda mais para tornar esses pontos complexos mais simples, através de analogias, metáforas, histórias, etc. E 5, repetir o processo até você ter confiança na explicação. E a beleza desse método, para mim, é o segundo passo, é ensinar para alguém. Inclusive, estudando para esse roteiro, eu descobri um negócio chamado pirâmide de aprendizagem, de um cara chamado William Glass, que, segundo ele, a gente absorve 10% da informação lendo, 20% da informação ouvindo, 30% da informação observando, 50% da informação vendo e ouvindo, 80% da informação praticando e 95% da informação ensinando. Por isso, se você quiser entender algum tema com profundidade, é essencial não apenas estudar sobre esse tema, mas também implementar o que você está aprendendo e ensinar outras pessoas sobre o tema. Como fazer isso na prática? Simples. É o que você está aprendendo e compartilha com outras pessoas. Conta para alguém sobre as ideias desse vídeo aqui. E aí você pode ir para o 7º passo, que é repetir esse ciclo de crescimento. Bom, aprender a aprender é a melhor habilidade que você pode desenvolver. E o processo de crescimento pessoal, para mim, ele é uma derivada do processo de você ir atrás das suas ambições. Então, ele começa com você pensando no que você quer ter. É o passo 1 que eu trouxe aqui. Você quer ganhar mais dinheiro? Você pode aprender a fazer isso. Você quer ser um profissional mais valioso? Você pode aprender. Então, você começa querendo ter. E aí você percebe que você ainda não tem o que quer ter hoje, porque você não faz exatamente as coisas que precisa fazer para ter isso. Então, você começa a fazer coisas diferentes. E ao longo dessa jornada, você percebe que para fazer coisas diferentes, você tem que ser alguém diferente, você se torna alguém diferente. Não existe nada mais capaz de mudar a tua vida, mudar os comportamentos, mudar quem você é do que esse hábito aqui. Aprenda com livros, aprenda com cursos, aprenda com a sua experiência prática, mas nunca pare de aprender. Espero ter te ajudado com isso. Se você quiser seguir aprendendo comigo, vou deixar aqui vários vídeos sugeridos e sugiro que você te inscreva aqui no canal. Grande abraço e até mais!